Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Aula de hoje, cartas pastorais. Olha que matéria importante. Nós estamos estudando a estrutura da Bíblia. As aulas anteriores estão todas aí na descrição. Estrutura da Bíblia, é o playlist. Vou deixar aí para você o link para você ver ou rever as aulas anteriores, tá bom? E o que nós fizemos? Eu peguei a Bíblia e desmontei uma Bíblia, na verdade, os 66 livros. Aqui eu tenho 39 livros do Antigo Testamento. Coloquei uma capinha, olha, o conteúdo está aqui dentro, cada livro, e nós dividimos a Bíblia, o Antigo Testamento, os 39 livros, em 4 partes. Então, a primeira parte nós chamamos Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. A segunda parte, os livros históricos, que são 12 livros. A terceira parte, os livros poéticos, que são 5 livros. E a quarta parte, os proféticos, 17 livros. Então, tudo isso é matéria dada. Aí, fizemos a mesma coisa com o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento. Dividimos em 4 partes. Primeira parte, os evangelhos, as biografias, vida, grafia, escrever, registrar. Então são 4 relatos, 4 biografias de Jesus. A primeira biografia, ou o primeiro evangelho, foi escrito por Mateus. Segunda, por Marcos. Terceira, por Lucas. Detalhe, Lucas é o único escritor que não era judeu, ele era grego. E ele escreveu um evangelho e escreveu também Atos dos Apóstolos. Então, João, depois de Lucas, João, e Atos dos Apóstolos. O único livro histórico do Novo Testamento. Veja, enquanto lá no Antigo tem 12 livros históricos, no Novo só tem um. Aí vem as epístolas. E as epístolas nós dividimos em 3 partes. As epístolas locais, ou seja, dirigida a uma igreja. As epístolas pastorais, que nós vamos estudar hoje. E as epístolas universais, que nós estudaremos na próxima aula. Depois, por último, nós vamos estudar o livro profético, porque no Novo Testamento só tem um livro profético. Veja que no Antigo tem 17. Logo, o Novo Testamento é bem mais fácil de estudar. Então, as epístolas locais e as pastorais, todas foram escritas por Paulo, somando 3 epístolas. Então veja que o Novo Testamento tem 27 livros. Paulo sozinho escreveu 13, quase 50%. Existem até aqueles que dizem que aos Hebreus foi Paulo que escreveu, mas não tem como provar, tá bom? Então vamos lá. Aos Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Bom, aí são as cartas locais. E hoje nós vamos estudar as pastorais, escritas, direcionadas para pastores. Então Paulo escreve a primeira para Timóteo, a segunda também para Timóteo, a terceira carta pastoral para Tito e a quarta para Filemão. Aí encerra, depois nós já vamos para as universais, as epístolas universais. Então agora, o que eu vou fazer para ficar bem didático o nosso aprendizado? Eu vou chamar aqui no slide, então a matéria está aqui, olha, 4 partes. Primeira parte, os evangelhos. Segunda parte, histórico, só tem um. Terceira parte, as cartas locais. Cartas pastorais, que nós vamos estudar hoje, vai ficar faltando as cartas universais, por isso que eu nem coloquei ainda aí, vai ser na próxima aula. E por último, a quarta parte será um livro profético, o Apocalipse. Então, primeira parte, 4 evangelhos, você já decorou, Mateus, Marcos, Lucas e João.
Segunda parte, histórico, Atos. Lembrando que Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Aí vem as cartas que eu acabei de falar também, locais. Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Está vendo Hebreus aí? Eu coloquei porque é direcionada a um grupo, ao povo judeu, ao povo hebreu. Tá? Mas ela vem depois das pastorais na Bíblia e o autor é desconhecido. E agora vem então a terceira parte, as cartas pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo, a Tito, direcionada a Tito e Filemão. Então até aí Paulo escreveu todas, exceto Hebreus, que nós não sabemos quem é o autor. Muito bem. Então agora nós vamos para a tela grande, com o mouse eu vou mostrando para você a data em que a carta foi escrita. É uma data aproximada. Você, dependendo da literatura, da obra que você estiver lendo, pode variar um pouquinho esta data, mas uma coisa pode ter certeza, elas foram escritas depois do ano 50 e no máximo até o ano 90, tá bom? Então esse intervalo aí, mas nós vamos tratar sempre com números, trabalhar sempre com números redondos. Então se alguém perguntar para você assim, qual foi o período que foi escrito o primeiro, ou melhor, o Novo Testamento, os 27 livros? Você pode falar sem medo de errar. Todos eles foram escritos no primeiro século. Tá? No primeiro século. Então, todos depois de Cristo, até o ano 100 da era cristã, ano Domini, todos os 27 livros do Novo Testamento já estavam escritos. Então veja que interessante, o Antigo Testamento disse que um período foram escritos, os 39 livros do Antigo Testamento, todos foram escritos num período de 1000 anos. Uma referência arqueológica, 1400 a.C., que é a queda dos muros de Jericó, até o ano 400 a.C., que é onde termina o último livro do Antigo Testamento, Malaquias. De Malaquias até Mateus nós temos um intervalo aí de mais ou menos 400 anos, que nós chamamos período interbíblico, onde nós não encontramos nenhum escrito canônico, nenhum escrito inspirado por Deus, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu ir lá para a tela grande então, para eu ir acompanhando com o mouse e ficar bem didática a nossa aula. Vamos lá. Pronto. Então veja o nosso eixo aqui, a nossa linha do tempo. Então AD vem do latim Anno Domini, tradução Ano do Senhor, do nascimento de Jesus. E nós estamos em 2020, mais ou menos, porque o nosso calendário não é exato, tá? Então nós estamos há mais ou menos 2020 anos do nascimento do Senhor. Eu disse que o Novo Testamento, os 27 livros, foram escritos no intervalo aí de mais ou menos 50 anos, a partir do ano 50 até mais ou menos o ano 100. Veja que eu estou trabalhando com números redondos. Aprendemos então os evangelhos. Então, no ano 60, ano Domini, ano do nascimento do Senhor, depois de 60 anos, então é datado o Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas. Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas, é datado de mais ou menos 61, depois do nascimento de Jesus. E por último, o Evangelho de Marcos, o ano 65. Veja que é tudo muito próximo. O nosso calendário tem um erro aí de 4, 5 anos, então está tudo dentro aqui da margem de segurança. E o último Evangelho, Evangelho de João, no ano 90 do nascimento de Jesus. Então, no ano 90, todos os 27 livros do Novo Testamento já estavam escritos. Aí nós plotamos aqui, acrescentamos as cartas. Então, veja, segundo os estudiosos, a primeira carta, o primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito, foi a primeira epístola aos Tessalonicenses. E no ano 52, Paulo já escreve a segunda, tá aqui ó, os irmãos de Tessalônica. No ano 55,
surge então a primeira carta aos Coríntios, também escrita por Paulo, e a segunda, dá um ano de diferença mais ou menos. Então deixei aqui, como as datas são bem próximas, eu coloquei na mesma linha. Romanos, Igreja de Roma, no ano 56, Gálatas, no ano 57, 60 nós já protamos, Mateus e Lucas, 61, Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas, veja que está bem próximo aqui também, dentro da margem de tolerância. E no ano 62, Efésios, Filipenses e Colossenses. Estas cartas são chamadas cartas do cativeiro, porque Paulo está preso em Roma quando ele escreve estas cartas. Veja que Paulo não perdia tempo. Ele, mesmo na prisão, ele continuava trabalhando. No ano 65, o Evangelho de Marcos e no ano 90, João. Então, agora que nós vamos para a aula de hoje. Bom, vamos lá então. Tessalonicenses, eu já falei. Vamos ver aqui a primeira carta pastoral. Tá vendo aqui, ó? Timóteo, a primeira carta pastoral. Timóteo e Filemão, 62. Então, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira carta para Timóteo, Filemão, Paulo escreve no cativeiro, chamada Escritos do Cativeiro, ou seja, Paulo estava preso quando ele escreve estas cartas. Olha aqui, 5 cartas, 3 locais e 2 pastorais, tá bom? E agora Tito. Então, Tito foi aproximadamente no ano 66 depois de Cristo. E no ano 67, Paulo escreve a segunda carta a Timóteo. Então agora nós concluímos todas as cartas que Paulo escreveu. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então Paulo escreveu 13 cartas. Tudo bem? Deixa eu voltar lá na tela. Tranquilão a aula de hoje? Então pega aquele papelzinho e escreve lá, cartas pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Filemão é a história de Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemão. E ele se rebeliou, fugiu. Na época tinha escravidão. Era um servo, né? Tinha um tratamento adequado, mas ele fugiu. Aí ele se converteu e começou a auxiliar Paulo. Então Paulo escreve uma carta pedindo que Filemão, que era um homem de posses, recebesse Onésimo como irmão em Cristo. Se tivesse alguma pendência, era para deixar que Paulo acertaria. Então na casa de Filemão funcionava uma igreja, os irmãos se reuniam ali para cultuar a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então você que tem vontade de atuar no ministério da palavra, do ensino, o senhor, a senhora, o moço ou a moça precisa ler estas cartas pastorais que contêm ensinos preciosíssimos para quem quer exercer, cumprir o ídolo de Jesus, ajudar no discipulado. Então guardou as 4 cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Na próxima aula nós vamos para as cartas ou epístolas universais. E aí nós vamos concluir todas elas e vai ficar faltando só um livro profético, o livro de Apocalipse. E aí nós vamos ter na nossa linha do tempo os 27 livros do Novo Testamento datados. Olha que coisa importante. Não esquece de dar o seu joinha aí. Eu vou deixar a descrição, aí na descrição eu vou deixar o link do playlist onde tem todas as matérias, mostrando a estrutura dos 39 livros do Antigo Testamento e dos 27. Vale a pena conferir. Vou deixar também o link do meu canal. Me ajude a divulgar o canal. Copie o link, cole no teu WhatsApp ou em qualquer outra mídia social e divulgue, envie para o máximo de pessoas que você puder.
Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da genuína, da poderosa Palavra de Deus. Se quiser tornar-se membro do canal, vai na abinha aí no meu canal, membro, vale a pena. O membro tem vários benefícios e com uma ajudinha de R$ 2,99. Olha que pouquinho. Eu te envio todo mês uma matéria na íntegra do nosso curso de teologia. Vou deixar também o link do nosso site, o www.icp.com.br, vale a pena fazer uma visita. E o meu e-mail, teologia@icp.com.br. Se você quiser os slides das aulas, eu envio para você. Muita gente tem pedido para ajudar, material para quem atua como professor, quem gosta, mesmo não sendo professor, material interessante ter aí no arquivinho aí, tá bom? Bem, tô indo embora, forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.